Já vou falar o seguinte, eu vou ser realista. Se não tem estômago pra ver o que vai estar no final dessa simulação aqui, nem assiste o vídeo, hein? Nem assiste o vídeo. Roda a vinheta. E deixa o like, né, pai? O negócio é o seguinte, eu vou acelerar o vídeo quando eu estiver palpitando nos outros jogos e nos jogos do Vasco a gente vai fazer detalhadinho, beleza? Então vamos lá, Guarani Remo. Cara, o Guarani tende a dar uma patinada aqui em casa, mas eu acho que o Guarani consegue essa vitória por 2x1. Sampaio Corrêa e Brusque. Esse jogo aqui é empate, 0x0. Avaí e Goiás. Empate 1x1. Brasil e CRB. Acho que empate 1x1. Náutico e Londrina. Náutico ganha 2x1. Vila Nova e Confiança. Empate 1x1. E o Vitória perde do Coxa em casa por 1x0. Operário e Ponte. Acho que empate aqui em 2x2. 26ª rodada. Remy e Náutico. Empata 1x1. Goiás ganha do Vila Nova 1x0. Clássico. Vasco e Brusque. Vasco ganhou do Brusque no primeiro turno. Vou acreditar na vitória do Vasco nesse jogo aqui. 1x0 Vasco. Londrina e Vitória. 0x0. Confiança e Operário. Acho que Confiança vence esse jogo. CRB e Avaí. Empatam 2x2. Coritiba e Guarani 1x1. O Cruzeiro vence o CSA 1x0. Ponte Preta e Brasil. Ponte ganha 2x1. Botafogo e Sampaio. Botafogo ganha de 2x1. 27ª rodada, Vasco e Goiás. Aquele primeiro jogo que o Bruno Gomes foi expulso aos 5 minutos. E a gente ainda com um a menos, né, poderia ter conseguido um resultado melhor. Então, eu acredito, cara, acredito na vitória do Vasco aqui sobre o Goiás por 2x1. Avaí ganha do Londrina, 1x0. O Náutico empata com o CRB, 2x2. O Vila Nova empata com o Operário em casa, 1x1. O Coxa vence o Curitiba. Opa, o Coxa vence o Curitiba aqui. O Confiança, perdão, por 2x0. Guarani e Cruzeiro. Acho que empatam aqui, né? 1x1. O Goiás não, perdão, o Brasil empata com o Brusque, 1x1. O Vitória dá um trabalhinho pro Botafogo, consegue um empate, 0x0. CSA e Ponte. Acho que o CSA conquista essa vitória, 1x0. Sampaio Corrêa vence o Remo por 2x1. 28ª rodada. Vai chegando aí as 10 últimas partidas da competição. Por enquanto o Vasco tá ali em sétimo, né? Na minha simulação, continuamos ali só 4 pontos agora do G4, né? Se a gente conquistar essas duas vitórias. Operário e Náutico. Acho que o Operário empata aqui, 2x2. Confiança e Vasco. Primeiro jogo a gente ganhou custando, né? Cara, Confiança é um time que se a gente quer subir, a gente tem que ganhar. E eu acho que é um dos jogos que o Vasco tem condição sim, né? O Confiança, nesse momento aqui do campeonato, tá lá em 19º colocado, né? Então, acho que é uma das vitórias sim. Vou pegar aqui um 2x0 Vasco. Brusque e Guarani. Empate 1x1. Cruzeiro vence o Brasil por 2x1. Goiás vence o Vitória 2x1. Botafogo e Avaí empatam 2x2. Ponte vence o Vila 1x0. CRB vence o CSA por 2x0. O Londrina empata com o Sampaio Corrêa 1x1. E o Remo consegue segurar o Coxa. Ou não, acho que não, né? 2x1 Coxa. É isso. 29ª rodada. Brasil e Operário. Vou colocar que o Brasil consegue a sua terceira vitória na competição. 1x0. Avaí e Ponte Preta. Acho que o Avaí vence 1x0. Náutico e Goiás. Empate 1x1. Opa, empate 1x1. Vila Nova e Remo. O Vila consegue uma vitóriazinha aqui. Curitiba e Cruzeiro. Acho que o Coxa vence esse jogo. 2x1. Guarani e Londrina. Da Guarani. 1x0. Botafogo e CRB empatam. 1x1. Sampaio Corrêa e Vasco. Aqui eu já não acho que o Vasco consegue uma vitória. Sampaio Corrêa já é um time mais organizado desse que a gente tem enfrentado. Então, aqui eu vou colocar um empate, vou colocar 1x1. Vasco empata lá com o Sampaio. Vitória e Confiança. Vitória consegue uma vitória. E o CSA arranca o empate com o Brusque em 2x2. 30ª rodada. Faltando 8 jogos. Vamos ver o Vasco. 7º colocado. Continua 4 pontos do G4. Ou seja, se der, vai ser sufoco. Vamos lá. Vasco e Coritiba. Cara, aqui eu vou pôr um empate, porque é um dos times mais fortes, né? É um jogo que o Vasco pode sim conquistar a vitória, porque no primeiro turno lá em Coritiba foi 1x1, né? Teve questão de arbitragem, a gente também poderia ter tido melhor sorte. Então vou colocar aqui um 2x2, um empate emocionante aí, Vasco e Coxa. Goiás e CSA. O Goiás vence 2x1, a Ponte empata com o Náutico, o Cruzeiro empata com o Botafogo, o Brasil vence mais uma, 2x1 sobre o Vila, o CRB empata com o Guarani, o Operário vence o Londrina, o Brusque vence o Remo, Confiança
Confiança perde pro Avaí, eu acho. Acho que o Avaí tem time pra ganhar lá. Sampaio ganha do Vitória 2x1. 31ª rodada, Botafogo empata com o Brusque. Vila Nova empata com o CRB. O Guarani ganha do Confiança. Náutico e Vasco nos aflitos. Primeiro jogo 1x1. Vasco empatou no último minuto com o gol do Morato. Mais um jogo difícil, né? Vou colocar mais um empate aqui. Não sei não, viu? Não sei não, realmente. Tudo bem, o Náutico vem numa queda livre aí na tabela também, né? Caiu demais de produção. Mas não consigo colocar o Vasco ganhando do Náutico lá ainda não. Então aqui eu vou pôr 1x1. É complicado. Londrina e Goiás empatam 0x0. CSA ganha do Operário 2x1. Coritiba vai dar uma tropeçada uma hora, né? Empata com o Sampaio aqui 2x2. O Avaí empata com o Cruzeiro 2x2. O Vitória vence o Brasil. E o Remo vence a Ponte. 32ª rodada. Abre lá com Vasco e CSA. Vamos dar uma olhada na tabela. 7º colocado. E a diferença para o G4 aumentou para 5 pontos. CSA em casa não tem outro resultado que não a vitória. Goiás e Botafogo empatam 2x2. A Ponte vence o Vitória. Cruzeiro vence o Remo. O Brasil, acho que perde para o Náutico aqui. CRB e Coritiba empatam 2x2. Operário empata com o Avaí. O Brusque vence o Vila. Confiança e Londrina empatam. Sampaio e Guarani empatam. 33ª rodada. Botafogo vence o Confiança. Goiás vence a Ponte. Guarani e Vasco. Primeiro jogo 4x1 pro Vasco, mas é outro jogo que eu acho encrencado. Bem encrencado o Vasco ganhar. Vou pôr mais um empate aqui. Acho que é o último que a gente pode empatar. Por isso eu acho que... não sei se vai dar não. Cruzeiro e Vila Nova. Acho que o Cruzeiro vence o Vila. O Brasil empata aqui com o Avaí. CRB empata com o Sampaio. O Coritiba vence o Operário 1x0. O Brusque empata com o Náutico. O Vitória vence o CSA. E o Remo empata com o Londrina. 34ª rodada, um clássico. E aqui, meu amigo, de novo, né? Botafogo em plena ascensão. Ganhando aí bastante jogos. Vou colocar mais um empate aqui. Falei que eu ia ser realista. 2x2. Vila Nova e Guarani, empate também. Ponte, mais um empate aqui, 1x1. Mais um empate, 0x0. Londrina e Cruzeiro, empate, 1x1. CSA e Remo, CSA ganha um joguinho aqui. Operário e Goiás, tropeço do Goiás, 1x1. Avaí, vence o Vila Nova 1x0. E o Confiança empata com o Brusque, 1x1. Sampaio vence o Brasil, 2x1. 35ª rodada, Vasco e Vitória em São Januário. Aqui, vitória do Vasco, 2x0. Uma vitória tem que ser aqui uma vitória pra... essa aqui, cara, vai ser um dos jogos-chave, viu? Escreve aí. Vai chegar em Vasco e Vitória, que a vitória vai dar uma chancezinha pra gente. Olha lá, ó. Já olhei pra tabela ali, já gostei. Goiás e Coritiba empatam 2x2. Ponte Preta arranca o empate do Botafogo. Cruzeiro só empata com o Brusque. O Brasil perde pro Guarani em casa. CRB vence o Londrina. Operário vence o Remo. Avaí vence o CSA. Confiança e Náutico empatam 2x2. E o Sampaio ganha mais um. Sampaio subindo na minha simulação, hein? 36ª rodada, Botafogo e Operário. Acho que o Botafogo empata aqui, hein? Vamos colocar uma vitória do Botafogo aqui. Vila Nova e Vasco. Esse jogo aqui, se o Vasco tem alguma pretensão de subir, tem que vencer. Né? Vou colocar aqui 2x1, porque a gente sempre toma aquele golzinho. Guarani e Avaí. Guarani e Avaí empatam 2x2. Náutico vai ganhar uma aqui em casa do Sampaio 2x1. Londrina vence a Ponte 1x0. O CSA empata com Confiança. Coritiba goleia o Brasil. Brusque empata com o CRB. Vitória empata com o Cruzeiro. E o Remo... E o Remo empata aqui com o Goiás 2x2. 37ª rodada. Vamos ver se o Vasco ainda tem chance, faltando 2 jogos. Estaremos ali a 2 pontos do G4, então estamos vivos. O Coritiba uma hora dessa já subiu. E o Goiás muito perto de confirmar a sua classificação. Aqui contra o Remo não tem como. Lembrando que a gente perdeu para o Remo, né? Falhas individuais mais uma vez. Então vamos colocar aqui 2x1 Vasco. Vila Nova e Londrina empatam 0x0. Guarani e Goiás empatam 1x1. O Náutico empata com o Avaí. Brasil e Botafogo. Difícil acreditar que o Brasil consegue um empate aqui, mas eu vou apostar 1x1. CRB vence o Vitória. Coritiba vence o Confiança. Brusque empata com o Operário. Confiança empata com a Ponte. E o Sampaio vence o Cruzeiro 2x1. Última rodada, vamos lá. O Vasco estaria no G4 na minha conta. E estaria no G4 e iríamos para a última rodada aí. Com ele na mão, né? Com ele na mão. Botafogo e Guarani. Cara, acho que o Botafogo, último jogo, já vai ter torcida. Vence esse jogo aqui, 2x1. O Goiás vence o Brusque, também mesma questão. Todo mundo já vai estar com torcida, muito provavelmente. Ponte Preta e
Coritiba, o Coxa já garantido, né? A Ponte vence esse jogo. O Cruzeiro só empata com o Goiás na última rodada. E aqui está, Londrina e Vasco. É um jogo complicado, muito complicado, mas que o Vasco tem plenas condições de ganhar. Londrina é uma das piores equipes desse campeonato. Então aqui aquele chorado 1-0 Vasco. CSA e Brasil. Acho que empatam aqui 2-2. O Operário arranca o empate aqui do CRB. O Avaí vence o Sampaio. O Vitória vence o Vila Nova e o Remo ganha aqui também do Confiança e tá terminado. Vamos ver onde terminou o Vascão? Quarto colocado com 63 pontos, empatado com o Avaí, com uma vitória a mais. Ou seja, acho que eu fui bem realista, né? Não coloquei o Vasco vencendo o Sampaio Correia, por exemplo, fora de casa, que pode ser um jogo que a gente vença. Clássico com Botafogo, não coloquei vitória. Enfim. Mas a gente sabe, tem que ser uma reta final perfeita, uma reta final sem erro, pra gente beliscar esse quarto lugar. Vocês acreditam ou não? Deixa aí os comentários o que vocês acharam, se vocês ainda confiam. Se não dá, quero saber a opinião de todos vocês, beleza? Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Tamo junto, família.